E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, Auxiliando a Educação. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula no nosso canal. Então, vamos aí para a nossa videoaula de hoje. Na nossa videoaula de hoje, estaremos Ciências sexto ano, ok? Nosso conteúdo, capítulo 5, Ossos e Músculos, parte 2. Esse conteúdo você encontra das páginas 80 a 84. Então vamos ver aí o que é que temos para conteúdo de hoje. Tópico 3, os 3 tipos de músculos. Nosso esqueleto não se move sozinho, são os músculos que propiciam os movimentos. Contudo, nem todos os músculos têm como função movimentar ossos. Então não é só movimentação de ossos que se baseia a função dos músculos, ok? Existem músculos responsáveis por movimentos internos do corpo. Exemplos desses movimentos são o bombeamento de sangue pelo coração e as contrações do estômago durante a digestão dos alimentos. Há 3 tipos de músculo no corpo humano, então vamos ver aí. Músculos esqueléticos estão ligados aos ossos e permitem movimentá-los. Esse tipo de músculo é responsável pelos movimentos mais perceptíveis do nosso corpo, como aqueles realizados ao andar, correr, jogar bola, etc. Músculos esqueléticos têm movimento voluntário, então guarde bem isso, uma das características, né? Movimento voluntário, ou seja, sua atividade pode ser desencadeada pela nossa vontade. Ele vai se movimentar de acordo com a nossa vontade e vai parar de movimentar de acordo com a nossa vontade, ok? Segundo, músculos lisos são encontrados em órgãos internos, como estômago e intestino. Esses músculos executam movimentos involuntários. Então nós vimos aí o voluntário, que é de acordo com a nossa vontade, e o involuntário, a sua atividade não depende de uma intenção consciente para acontecer. Independente se a gente deseja que ele se movimente ou não, ele vai estar se movimentando, ok? Já pensou se tivesse de lembrar de mandar os músculos do estômago e do intestino funcionarem para digerir a comida? Ia ser meio complicado, né? Você ter que mandar eles... eu me esqueci de mandar fazer a digestão, e agora? Né? E o terceiro, músculo cardíaco. Então temos aí um exemplo, né? É o encontrado apenas no coração. Então nós temos um tipo de músculo que é encontrado apenas em um órgão do nosso corpo, que é o coração. Esse é o músculo cardíaco. Examinado ao microscópio, certo? Temos aqui os exemplos aqui embaixo. Se parece muito mais com os músculos esqueléticos do que com os lisos. Então se eu comparar aqui nós temos os esqueléticos, aqui no B os lisos e aqui no C o cardíaco. Então se eu for comparar aqui as imagens, eles se parecem mais com os esqueléticos do que com os lisos. Porém, ao contrário dos músculos esqueléticos, o músculo cardíaco tem movimento involuntário, certo? Então nós temos que os esqueléticos têm movimento voluntário. Você determina o movimento, se vai acontecer ou não. Já o músculo cardíaco, a diferença é essa, ele parece com o músculo esquelético, mas o movimento dele é involuntário. Nesse aspecto, portanto, o músculo cardíaco é semelhante aos músculos lisos. Então ele se assemelha parte aos músculos esqueléticos e parte aos músculos lisos. Seria um pouco de cada um, ok? 4. Músculos esqueléticos e movimentos do corpo. Então já vimos que os músculos esqueléticos são os responsáveis pelos movimentos mais visíveis do nosso corpo, ou seja, são responsáveis pela movimentação do esqueleto e voluntários, né? Mas como os músculos movem os ossos? Então vamos ver aqui. A extremidade dos músculos esqueléticos estão ligadas aos ossos, certo? Então as pontas do músculo esquelético estão ligados aos ossos, certo? Cada uma dessas extremidades, tanto numa ponta como na outra do osso, né? Cada uma dessas extremidades de ligação do músculo
essa ligação do músculo é denominada tendão. São os pontos de ligação dos músculos com os músculos esqueléticos com os ossos, certo? É formado por tecido conjuntivo. O músculo esquelético está ligado ao esqueleto por meio de tendões em pelo menos 2 locais. Numa ponta, como temos aqui o braço, né? Então nós temos uma ponta, um tendão, e outra ponta, o outro tendão. Pelo menos 2. Pode ter mais? Pode. Mas pelo menos 2 pontos são ligados. São as extremidades, uma ponta e a outra. No desenho A, o desenho A representa 2 músculos do membro superior e os tendões que os unem ao esqueleto. Então temos aqui, essa parte mais esbranquiçada são os tendões. O desenho B mostra a articulação do joelho, no qual podemos ver, entre outras coisas, o tendão que liga o quadríceps femoral à tíbia, ok? Então temos aqui a parte de ligação dos tendões. Temos aqui mais um tendão do bíceps. O tendão de Aquiles, que promove o movimento aqui do pé com a perna. Os tendões das articulações dos dedos, né, que faz a ligação dos ossos dos dedos e, consequentemente, os ossos que compõem a mão em todo. Os músculos têm importante propriedade de poderem se contrair, encolher-se e relaxar ou afrouxar-se. Então eles têm essa característica, essa propriedade, que eles podem se contrair, diminuir o tamanho e pode relaxar, aumentando o tamanho novamente ao inicial, ok? Quando se contrai, os músculos esqueléticos puxam os ossos aos quais estão ligados. Mas atenção, quando relaxam, esses músculos não empurram os ossos. Em outras palavras, músculos esqueléticos podem puxar os ossos aos quais estão ligados, mas não pode empurrá-los, ok? Então ele só tem a força para puxar. Ah, então como é que eu faço para abrir e fechar a mão, né? Então o esqueleto pode movimentar-se ao redor das juntas móveis, como as que existem no cotovelo e no joelho, porque os músculos que movem os ossos dessas juntas trabalham aos pares. Cada um desses pares é formado por um músculo chamado flexor e o outro chamado extensor, ok? Atuam de um dos lados da junta e o flexor puxa os ossos e flexiona a junta. Atuando do lado oposto, o extensor puxa os ossos para fazê-lo voltar à posição inicial, estendendo a junta. Ou seja, em cada articulação aqui nós temos 2 músculos, o flexor e o extensor. Enquanto um faz com que sua mão se feche, o outro faz com que os ossos da sua mão se abram, ok? Então, para fechar, nós temos um conjunto de músculos, flexor, e para abrir nós temos outro conjunto de músculos chamado extensor, ok? Então você tem aqui o movimento de dobrar, né, o seu cotovelo, aquele mesmo que a gente acabou de apresentar, né? Temos o flexor se contraindo e o extensor puxa pela parte de baixo para ele se esticar, né? Você abaixar o braço, por exemplo, nós temos aí o flexor que puxa para você dobrar a sua perna, e nós temos o extensor no sentido contrário, que faz você esticar a sua perna. Então nós temos o flexor e o extensor, ok? Vamos agora estar em condições de entender por que no experimento do início do capítulo não foi possível levantar o dedo anular, que estava dobrado, e os demais apoiados na mesa, né? O músculo extensor capaz de esticar e levantar os dedos da mão está ligado a eles por meio de tendões. Acontece que os tendões
do dedo médio e do anular se unem num ponto bem próximo a esses dedos, certo? Então eles se unem bem próximos deles mesmos. Acontece que os tendões do dedo médio e do anular se unem num ponto bem próximo, como você pode perceber na ilustração abaixo. Então, não permitindo que eu levantasse o outro dedo. Isso explica porque o movimento do dedo anular não é totalmente independente do movimento do dedo médio. Conforme verificamos no início desse capítulo, ao manter a articulação do dedo médio encostado na mesa, o movimento de levantar o dedo anular fica travado. Então ele não é totalmente independente. Ele depende do movimento do outro dedo, ok? Então, esse aí foi o nosso conteúdo de hoje. Vamos então para a nossa atividade. Foram abordados os assuntos dos 3 tipos de músculos, músculos esqueléticos e movimentos do corpo. Primeira questão: escreva o nome dos 3 tipos de músculos presentes no corpo humano. Então, bem simples. 2. Onde podem ser encontrados? Onde podem ser encontrados e qual a função dos músculos esqueléticos? Então você vai dizer onde eles podem ser encontrados, deu exemplo, e qual a função deles. Na 3, onde podem ser encontrados e qual a função dos músculos lisos. E na 4, onde pode ser encontrado e qual a função do músculo cardíaco. E na 5ª, como são chamados cada extremidade de ligação dos músculos esqueléticos? É uma pergunta. Como se chama as extremidades de ligação dos músculos esqueléticos? Nós falamos o nome. E, segunda resposta, por qual tipo de tecido elas são formadas? São formadas por tecido? Então são 2 perguntas em uma, ok? Então essa aí foi a nossa atividade. Esse foi o nosso conteúdo. E esta foi mais uma videoaula do nosso canal. Deixa aí o seu joinha se você gostou do conteúdo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho das notificações para você ficar sempre antenado com nossas videoaulas e lives. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.